Olá, senhores. Esse é o vídeo número 103. Informações de um extraterrestre que baixou lá na casa plataforma de oração, dando informações. Extraterrestres do planeta Zufo. Acho que eu entendi até UFO, entendi o nome, deixa eu dizer, ele deu. Um zufuriano, mas eu entendi um ufuriano, mas escreveram com Z, né, lá no vídeo que eu vi. Então, deve ser isso mesmo, né? Planeta Zufo, e ele é um extraterrestre zuferiano. Mas, antes de começar a falar sobre as informações desse extraterrestre, vamos recordar um pouquinho, super resumido, sobre a criação, né, do Criador. Antes da nossa terceira dimensão, nós temos a segunda, depois a primeira, certo? A primeira dimensão, nós chamamos de partículas do Criador. Uma coisa mais evoluída, chamamos de fatores, ondas fatorais, ondas das partículas, em que o Criador, Deus, né, lança vários tipos de fatores, embora sejam, sabe, senhores, não nos é dito tudo, mas eles, vamos dizer, têm uma forma, parece que sempre é aquela que é como se fosse um tracinho, e na ponta, então ele tem. Quando chega essa hora, eu fico sempre com um pouco de alergia. Ele tem formas geométricas que correspondem ao que foi lançado, vamos dizer, seria o DNA. O DNA da luz. O DNA que foi programado dentro lá do que o Criador quer que faça, depois quando aquelas partículas vão lá para fora, são lançadas. E aí, aquela partícula já tem uma formação lá dentro do que ela vai procurar. Então ela vai procurar outra partícula, vai, e ou fica junto com ela para haver mais aglomeração de outras, para começar a formar o que for formado, ou então há aquela repulsão, como aconteceu na formação do planeta, aqui da Terra, em outros planetas também, que a partícula bate, dá uma explosãozinha, ela vai para o ar, porque rejeitou, né? É repulsão, teve uma repulsão. Aliás, a Rosa Cruz fala muito isso, repulsão, teve a atração e a repulsão. Bom, então, pelo que se entende, é preciso várias partículas para se formar alguma coisa. Uma coisa. Não falar formar as almas, porque antes dos espíritos há o quê? Há outras coisas. Na segunda dimensão, já outra irradiação desses focos de luz, os loguinhos, que já posicionados na direção onde está
se formando também, né? Vai se formar a Terra, ou outro planeta, né? E então é necessário um conjunto para se formar alguma coisa. E, e quando já fica, ou seja, a primeira dimensão, na primeira dimensão, está formado ou na segunda, ou na terceira, ninguém interfere em ninguém, tá? Cada um tem o seu destino e a sua habilidade para construir. É como um escritório, né? Um escritório. Aí tem o chefão, tem o outro que manda nos outros, que é a função dele, e ali tem várias mesas onde cada empregado daquele escritório tem a sua função sem interferir na outra. Mas, ao mesmo tempo, é um conjunto, né? Ao mesmo tempo, é um conjunto que um está ligado ao outro. É assim que acontece na criação. Bom, então vem as moléculas, né? Também na terceira dimensão, já. Depois vem os átomos, bem. O perispírito, por exemplo, ele tem moléculas, tá? Ele tem que quando a pessoa fica desegeernizada, não tem mais energia, quando ela fica com pensamentos negativos após o falecimento, que aí essas moléculas que são unidas, elas começam a largar, a desunir. E aí, como não tem sustentação mais daqueles órgãos que ela está perdendo no perispírito, que tem os mesmos órgãos do que o nosso corpo físico. Então aí começa a se desintegrar, aí vai caindo. E os negativos cientistas, os magos negros, eles pegam essas coisas para fazer outras coisas, né? Pegam o ectoplasma, que tem ectoplasma, o duplo etérico, e vão fazendo lá o que eles querem fazer. Só que eles fazem sempre coisas negativas, né? Então, surgem os átomos, né, também, porque, veja só, na matéria nós temos os minerais, o ferro, a água, o alumínio, magnésio, e nós temos tudo isso dentro de nós, né? E eles são compostos de átomos, né? Tanto que existem as fórmulas. Por exemplo, H2O. H2O que é a água. 2 átomos de hidrogênio com 1 de oxigênio. Né? Tem o ferro, que aí bota ferro mais não sei o que. E tem os átomos correspondentes, que eu não sou gênio para guardar isso, né? Tem que ver a tabelinha. Magnésio é a mesma coisa. E esses átomos, eles são compostos de elétrons, de prótons e nêutrons, que são os quarks. São os quarks. Que são as micropartículas em todo o universo. Essas partículas do Criador, por exemplo, elas não são consideradas átomos, né? Ainda átomos. Me parece que não. Mas é melhor eu não falar muito opinião, porque de repente muda tudo, né? Ensina uma coisa, explica uma coisa, depois já muda um pouco as coisas, porque o que está acontecendo agora é isso, né?
Então, a mínima, a partícula mínima que está em todo o universo, em todo o espaço, não é só, você não... Vamos dizer, a gente está aqui nesse planeta. Mas aqui dentro do planeta tem essas partículas do Criador. Fora do planeta, dentro da galáxia, fora da galáxia, etc, etc. Em outras galáxias, em outros planetas. Ele está em toda parte. Chama-se fator, que já vem com o futuro, como eu disse, já vem com o DNA já preparadinho para fazer as coisas. Eles se autocriam. Essas partículas que têm a inteligência, a consciência do Criador, elas se autocriam. Elas criam alguma coisa, elas estão criando. A gente faz um corte, né? Um corte feio, ele começa a cicatrizar, ele está se autocurando. Começa a fechar as nossas células, está trabalhando com autocura que tem a inteligência suficiente do Criador para que una, né? Até essa inteligência nas células, que transmite, né? E nós não podemos ver, mas nós temos a nossa energia, que possivelmente é essa energia que nós temos, que transmite, talvez, para o corpo e começa a fazer isso. Entra nas nossas células físicas e faz, porque nós não vemos, mas nós temos a nossa energia, tanto que quem tirar a foto Kirlian vai saber até qual é a cor da nossa aura, né? O que é que a gente... Dá para ver se está evoluído ou se tem interferência de algum outro ser, né? Interferência negativa. Então, recapitulando, a primeira dimensão é a semente. A segunda dimensão já tem uma formazinha, né? Já tem uma formazinha. A terceira dimensão já é da nossa consciência. E nós vamos evoluindo até a nona dimensão, que está aqui, que tem aqui no planeta Terra. Essa nona dimensão, ela é material. Quer dizer, nós somos da terceira, vamos para a quarta, quinta, sexta, sétima, até a nona. E aí, então, a gente vai evoluindo. Então, tá. Agora, isso foi só um prólogo, né? Como eu diria se fosse um livro. Agora, eu vou começar a falar, eu fiz umas anotações das informações do extraterrestre Zulferiano, natural de Zufo, que nos vem esclarecer, e ele mesmo disse que isso aqui não será compreendido por muitas pessoas. Eu procurei escrever as coisas principais e procurar explicar. Vamos ver, né? Ele disse que os seres desse planeta são semelhantes a nós humanos. Pequenas diferenças, claro, mas são semelhantes. Portanto, ainda não são, ainda tem corpo, né? Pelo que ele fala, né? Ele informa ainda que na Terra há 9 dimensões onde se reencarna, né? Em matéria física, ou seja, espíritos encarnados. Cada uma dessas dimensões, dessas 9, tem 2.000 anos de diferença. Então vamos lá. Mas afinal, que 2.000 anos de diferença, o que será isso, né? Então, 2.000 anos de diferença de evolução de cada uma.
Foi o que eu entendi. Eu interpreto isso. 2.000 anos de cada uma, porque essas dimensões são dimensões onde as pessoas vão evoluir. Então, a evolução da primeira não tinha evolução nenhuma, mas já está evoluindo porque já está se formando, né? Mas não, assim, o espírito não teria. Mas é melhor falar da terceira em diante. Então, na terceira em diante, nós já somos um pouquinho evoluídos espiritualmente, porque temos o conhecimento que estamos vivos e que sabemos que é o nosso corpo artificial. É como se nós fôssemos um robô, né? Uma inteligência artificial aqui com esse corpo, mas a nossa inteligência verdadeira está lá dentro. Bom, aí você passa para uma quarta e aí você vai começar a evoluir um pouco, porque você saiu da terceira e você passa para a quinta dimensão, que ainda tem corpo, mas o corpo, lógico que o corpo é mais sutil, mas ainda tem um corpo. Então, ali você vai começar a evoluir mais um pouco. Depois você passa para a sexta, você também vai evoluir tanto no corpo, como no conhecimento e como no amor incondicional, etc, etc. E vai por aí adiante até a nona, né? Ele informa que a Terra vem evoluindo e as dimensões desde a primeira dimensão. Por isso que eu falei anteriormente, expliquei aqui. Desde a primeira dimensão. Nessas 9 dimensões, né, há professores ou mentores, como aqui, né? Aqui também há, né? Há professores e mentores para ajudar os espíritos. O planeta Zuf faz parte do sistema solar da Terra. Ele é muito mais evoluído que a Terra. A Terra é um planeta muito atrasado, disse ele, né? Um planeta de provas e expiações. Informou ainda que o planeta Terra é uma iniciação de regeneração dos espíritos. As outras dimensões reencarnatórias são mais um passo evoluído na regeneração. Porque a gente está aqui porque nós temos defeitos. Os médiuns pensam que foram agraciados pelo Criador porque merecem, mas não é isso. A maioria dos médiuns, ou 90% dos médiuns, porque vem os outros em missão, é diferente, são endividados. Estão aqui para se regenerar. Muitos se regeneram, seguem o caminho da luz, e outros é o contrário, outros pioram ainda, né? Aí vão para nascer em planetas primitivos. Bom, ele informa ainda, esse extraterrestre, que nós temos um núcleo, né, de energia na Terra. Isso já foi até dito por outros espíritos. Mas há uma coisa aqui que agora, devido a essa nova informação, ficou meio estranho aqui, meio que parece que não dá para entender muito bem, mas vamos lá. Ele falou que no núcleo de energia da Terra, os mais atrasados ficam mais afastados do núcleo e os mais elevados ficam mais perto do núcleo. Neste orbe aqui na Terra, né? Orbe é planeta. Ele mesmo falou assim, ó, foi explicado anteriormente que espíritos mais complicados ficam próximo do núcleo e têm um significado diferente e serve para um significado, esse significado diferente. E aí ficou assim, afinal, como havia sido anteriormente, que eles estavam mais perto do núcleo
né? E agora dizem que eles estão mais atrasados, que os mais atrasados estão afastados. Eu sei. É porque ninguém fica lá no núcleo, né? Sempre tem uma borda, né? Uma borda, tem o núcleo de energia, que é da Terra, tem uma borda ao redor. Mas, agora, os draconianos saíram de lá. Eles foram resgatados, né, gente? Eles foram resgatados. Agora só estão os magos negros que foram os alunos, que são chamados de draconianos e reptilianos, mas foram alunos. Foram alunos deles, né? Mas existe os reptilianos mesmo, né? Viu? Existe. Então ele ficou, essa informação que ele deu, agora ficou um pouco sem entender muito, confusa, né? Pelo menos para mim ficou. Bom, continuando. O extraterrestre disse que uma das dimensões mais evoluídas aqui, né, na Terra, que é a tal de Agartha. Muita gente até tem me perguntado sobre a Agartha. A Agartha eu não tinha entendido muito bem sobre essa Agartha. Até, sinceramente, pensei que isso aqui era alguma invenção, mas ela existe. Ele disse que lá em Agartha, a regeneração é plena de amor e luz. Quer dizer, que lá é uma dimensão de muito amor e luz. Agora vem uma parte também um pouco difícil, que muitas pessoas, como ele disse, muitas pessoas não vão entender. Então vamos lá. O extraterrestre falou que o planeta Terra é uma dimensão dentro de outro planeta. E agora? Vou repetir. O planeta Terra é uma dimensão dentro de outro planeta. Então vamos lá se a gente consegue entender isso. Terra. Muitos conhecem, muitos extraterrestres chamam a Terra de Chama. Então a Terra é uma dimensão dentro de um outro planeta. Então aqui nós temos um outro planeta. Opa, você foi o juiz. Aqui temos um planeta. Será que é assim? Se a Terra é uma dimensão dentro de um planeta, então não é assim. Então, há várias dimensões. As dimensões geralmente são assim, mas eu vou colocar desta maneira para ficar melhor. Um planeta, dimensão, dentro desse planeta. E aqui outra, dimensão, que é a Terra. Acho que assim dá para entender, né? Vou pegar aqui o planeta Terra. A gente vê a Terra como um planeta. Mas não. Isto aqui que a gente vê está dentro de outro planeta. Aqui ela está dentro, nós não vemos os outros. Então são vários planetas. Por quê? São várias dimensões dentro de um planeta. Já começa a ficar mais fácil de entender. Vou botar aqui. Porque os extraterrestres de muita elevação, muito evoluído, dizem que nós é que estamos dentro do Deus, dentro de Deus. Eu peço
assim, já a imaginar que o Deus pode ser uma coisa imensa assim, e tudo que acontece, essas estrelas que vemos, os sóis, os loguinhos que não vemos, os atlantes viam, os cometas, está dentro do próprio Deus. Começa, está muito enevoado, mas já começa a gente a raciocinar sobre isso, porque eu realmente, quando diziam assim, nós estamos dentro do Criador. Como? Aí eu fiquei pensando, não, estamos dentro porque as partículas saem, né? Quer dizer, ele deve ser uma coisa assim, enorme de luz, e dentro da sua própria luz eles explode joga para fora essas partículas e vai formando dentro dele mesmo. Gente, eu estou dizendo este raciocínio, isso é um raciocínio, eu não estou dizendo que seja, mas eu acho que, após essa explicação do extraterrestre, eu acho que vai ser mais fácil futuramente a gente entender por que nós estamos dentro de Deus e não fora do Criador, né? De Deus, do Criador, eu acho. Bom, deixa eu ver o que ele falou aqui. Bom, olha essa agora. Ele diz o seguinte, então a Terra é uma dimensão, né? Não é um planeta. É uma dimensão dentro de um planeta e que nós chamamos a Terra de planeta, e eles chamam para falar, porque a gente está acostumado, então eles usam, né, a denominação. Quando o extraterrestre que informa, né? Quando as dimensões chegam ao limite na Terra, então esse limite, qual será o limite? Pelo que eu entendi, o limite de evolução, né? Porque quando já está totalmente evoluído, vai fazer o quê, né? Não tem mais nada para evoluir. Então, quando as dimensões chegam ao limite na Terra, ou do outro planeta, né? Será criado novos planetas. Então é assim, a dimensão da Terra, como ela está evoluindo, quando ela chegar ao máximo, ela não vai ser, ela aí vai ser um planeta, como nós chamamos, porque ela não é um planeta. Então, quando essas dimensões, as outras dimensões, essas 9 dimensões, a Terra tem 77 dimensões, segundo a Gênese Sagrada, né? Então, quando isso tudo atingir, essas dimensões se autotransformarão em planetas, tá? Quando esses planetas já estiverem saturados, vamos dizer, de luz, quando eles forem totalmente evoluídos de luz, será formada uma nova galáxia de cada planeta. Então poderá ter várias galáxias, porque um planeta, por acaso, evoluiu, mas evoluiu como o outro, né? Então surgirá. E o que vai acontecer com o núcleo? O núcleo se tornará, com a energia que ele tem, um sol. Então, raciocinando, o sol já foi um planeta e já foi uma dimensão, certo?
porque o núcleo se tornará com energia como um sol. E a regeneração, há centenas de planetas neste sistema solar, mas só é permitido a vocês verem somente alguns planetas. Foi o que ele disse. Tem centenas e centenas. É porque um está dentro do outro, as coisas estão dentro uma da outra. Então o universo diz que é infinito, mas deve ter algum espaço porque fica uma coisa dentro da outra, né? Complicado, né? Ele falou que a Via Láctea, né, toda essa extensão, já foi uma dimensão. Depois ela já foi um planeta, até chegar a ser uma Via Láctea. Tá? Agora ele falou sobre a regeneração novamente. Então, que é um planeta de regeneração e tal. Bom, a regeneração, ela tem vários estágios. Por isso que tem as 9 dimensões, vários estágios, quando ainda estamos fisicamente, embora a outra dimensão, o físico já seja muito sutil, né? Diferente desse peso, desse corpo, dessa matéria, né? Então, cada uma dessas dimensões, ela terá uma evolução diferente da outra. Só que ele não entrou em detalhes, mas ele falou que lá, Garta, né, que é uma dimensão de amor e luz. Então nós temos estágios de evolução. Aqui nesta dimensão estamos evoluindo X. Na outra dimensão passamos para outra, passamos na prova. Então nós vamos evoluir Y. Aí saímos da dimensão Y, passamos na prova também e vamos para a evolução H, né? Esse é um exemplo para ficar melhor entendido. Deixa eu ver. É só isso mesmo. Então, ele falou, o extraterrestre falou, assim é o processo do universo. É assim que vai se formando o universo. Viu? Porque, e vem mais história por aí. Isso aí é o quê? É a geografia. Acabou as informações dele. Isso aqui é a geografia e a história, né? Da geografia do universo, a história da criação e informação do que acontece. E é isso. Então, quando são formadas as almas não, os espíritos, alma é uma coisa, espírito é outra, isso é o costume errôneo que a gente tem de falar, né? Então, quando os espíritos são criados, antes de entrar na matéria, né? Eles são irradiados pelos denominados logos ou divindades, ou tronos de Deus, como está na Bíblia, é a mesma coisa, ou orixás na Umbanda. Já vai ser determinado por um deles o que aquele espírito irá sentir atração quando ele habitar a matéria, quando ele for
quando ele ganhar a roupa, né, da matéria. Então, um desses loginhos, são 7 os responsáveis aqui para esta dimensão, a Terra, uma dimensão, né? Por exemplo, um deles é responsável pelo conhecimento. Então, ele vai irradiar aquele espírito para fazer com que ele tenha atração, com que ele goste de ter conhecimento. Mas esse conhecimento não quer dizer que só seja o conhecimento que será atraído espiritual. Pode ser outro, no meu entender, pode ser outro tipo de conhecimento, né? Por exemplo, um historiador, um antropólogo, ele vai atrás de conhecimento, e aquilo ele vai e não para, ele quer sempre saber mais, né? Eu fui atraída pelo conhecimento mesmo espiritual. Não sei se já fui irradiada para isso ou escolhi o caminho, não sei. Outras pessoas muito amorosas, mas muito amorosas, foram irradiadas, têm um amor muito grande, foram irradiadas aí pelos loguinhos que irradia essas partículas do amor, né? E está representada na Umbanda como a Iemanjá. Tem gente que tem pavor aí quando escuta falar em Iemanjá, mas é a representante do amor, da concepção, né? Da vida que foi feita materialmente para habitar novos espíritos, né? Porque o Criador não para de criar, ele está sempre criando almas novas. Ele vive em nós e nós vivemos nele, né? Nós vivemos nele. E muitas pessoas confundem o Jesus Cristo. Conheço muitas pessoas que não adianta explicar, Meteram isso na cabeça delas, os pastores meteram isso na cabeça delas, alguns católicos também pensam que Jesus Cristo é Deus, é a mesma coisa. Ele está unido com Deus, realmente ele está unido. Ele pode atuar também, porque ele já é uma luz imensa, ele tem um poder imenso e ele pode até fazer planetas, ele mesmo já disse que faz planetas, que baixou lá na Casa Espírita. Então, ele faz espíritos também, né? Então, e muita gente sabendo disso vai dizer, não, então ele é Deus, ele faz espíritos, é Deus. Ele faz planetas, é Deus. Pode considerar, mas não é assim. Existe o primordial, que é o Criador, que fez o primeiro, vamos dizer, que jogou a primeira centelha no espaço. E de onde veio o Criador, ninguém sabe, e ninguém vai saber, é um mistério. Tudo isso é um mistério, mas o que acontece é isso que eles vêm nos informar. Vamos aguardar, né, mais tempo, enquanto eu estiver viva. Pode ser que eu alcance ainda mais, saber mais alguma coisa, e vou explicando de uma outra maneira, né? E vídeos mais curtos e resumindo mais para ser mais fácil, né? E vamos indo, mas saber disso, essa ciência, isso é uma ciência, né, espiritual, não é isso que evolui. O que vai evoluir é você se autotransformar. Qualquer ser evoluído de outros planetas, de outras dimensões, dizem sempre a mesma coisa. Para a gente se limpar por dentro. Para a gente não sentir ódio, não sentir raiva, não ter inveja, não reclamar, mas eu hoje até reclamei, saí do sério, reclamei.
uma coisa. É horrível, a gente abaixa a frequência, aí vem os negativos, né? Não só porque vem os negativos e mexem com o nosso cérebro, com a nossa vontade, e a gente acaba sem dar conta de fazer o que eles querem, porque eles fazem um tipo de telepatia no nosso cérebro. E às vezes colocam chips, aparelhinhos, etc. Quando nos sequestram, o nosso verdadeiro corpo vai para lá, o duplo etérico vai lá para os laboratórios deles, nos sequestram e fazem isso também. E também, para que a gente possa conviver futuramente com outros seres melhores do que a gente nesta época, como nós estamos. Se uma pessoa tem interesse em evoluir, quer evoluir, ela não vai também, não é nenhum gênio ainda, não tem a consciência totalmente expandida, então vai demorar um pouquinho, ou não vai conseguir evoluir totalmente, mas aí esses seres, eles nos ajudam, nos encaminham, nos aconselham, né? Então, como nós vamos conviver com esses seres? Como nós vamos conviver num planeta também evoluído com seres que todo mundo pensa igual porque são puro amor, todo mundo se ajuda uns aos outros, todo mundo se ama, né? Se a gente ainda sente raiva, ódio, se nós somos invejosos, alguém invejoso vai conviver com eles? Uma pessoa pode dizer assim, sabendo que tem planetas assim, tão evoluídos, cheios de amor, eu tenho inveja. Né? Tem gente assim. Outro pode dizer, eu tenho raiva porque eu não estou conseguindo. Então estragou tudo, estragou tudo. A cobiça, você pode sentir cobiça. Pode cobiçar. Eu estou cobiçando uma outra dimensão. Estragou tudo, não vai. Você tem que ter humildade, você tem que ser humilde, aceitar, ver teus erros, falar sobre as dificuldades que tem, não ter vergonha de falar as dificuldades. Se não entendeu também, fale, não entendi nada. Humildade é reconhecer e mostrar o que você é. Você pode até ter humildade e dizer assim, olha, eu sinto que eu não sou uma boa pessoa, mas eu quero mudar. Isso é humildade. Então, senhores, fico por aqui. Obrigada pela atenção e procurem ver os vídeos dessa Casa da Plataforma, que vai ser o maior canal aqui no Brasil de espiritualidade. Vai ser não, já está sendo, né? Vai ser. Eu quis dizer vai ser, quer dizer que vai ter mais gente, né? Mais gente vendo os vídeos, né? Vamos espalhando por aí também para ajudar a despertar mais pessoas, né? Eu até estou deixando de colocar outros assuntos também referentes, mas eles dessa casa são assuntos mais importantes, né? Então eu estou colocando aí, porque sempre tem aquelas pessoas que ainda não conseguiram acessar o canal, não têm interesse, e de repente, falando assim de uma outra maneira, de repente elas começam a se interessar e começam a querer evoluir, né? Querer seguir em frente, porque não é só dizer, eu creio no Salvador, eu creio em Cristo, Ele é isso, Ele é aquilo, não é isso. Ele mesmo já transmitiu, através de canalização, que não quer que ninguém o adore, que Ele não é Deus. Ok? Siga os ensinamentos dele, que são os mesmos do Criador primordial.
que é o Deus. Para quem não sabe, é o Deus. Deus. É porque Criador tá mais certo falar Criador, porque é Ele que cria, né? É Ele que espelha as partículas. Senhores, então tudo de bom, paz e luz a todos, obrigada. E que vocês recebam uma energia, a quem estiver assistindo o vídeo, uma energia de paz, de amor, de tranquilidade, de paciência, de compaixão. Recebam dos chakras das mãos toda a energia que vocês precisam para evoluir, para expandir a consciência, para ter seus pensamentos sempre no Pai, Mãe, Criador primordial da luz, que vocês possam compreender bem, se integrar nas coisas espirituais. Não precisa ter pressa, vamos devagar. E porque o Hercóbulos, o planeta Chupão, já está muito próximo. Então aproveite essa chance que nós estamos tendo. Estudem, leiam livros também espíritas para aprender mais também, porque muitas pessoas não têm noção nenhuma. Então, aqueles que não têm noção nenhuma, é bom ler livros espíritas. Aqueles que já leram livros espíritas, isto agora que está sendo apresentado, essas novas informações, são mais verdadeiras, né? Autênticas, mais explicadas, outras coisas que a gente não encontra em livros. Então, vamos adiante, recebam toda a energia do nosso Pai, a energia também do grande Espírito, que é Jesus Cristo. Fiquem na paz e na luz, que assim seja. Assim é. Tchau.